se eu tivesse que resumir em uma frase, eu resumo como sendo uma carreira bastante sólida, né, de muitos desafios, e ela foi construída de uma forma com uma liderança colaborativa, com bastante coerência e equilíbrio, mas sempre tendo como valores principais a credibilidade, a confiança e o respeito. Legal. Bom, eu sou engenheiro civil de formação, né, tenho uma pós-graduação em engenharia econômica pela Dom Cabral e outra em gestão de projetos pela USP. São aproximadamente 20 anos de experiência entre planejamento e compras, né, em grandes empresas multinacionais, de segmentos químico, aeronáutico e de construção. E atualmente eu estou trabalhando numa startup de consultoria estratégica, DSI Partners. Então, em resumo, essa seria a minha carreira. Agora, dando um pouco mais de detalhes, né, indo para a carreira desde quando ela começou lá atrás na Andrade Gutierrez, eu poderia dizer que é uma carreira que começou como eu esperava, né, que era eu tive a formação de engenharia civil, eu comecei numa empresa de construção, Andrade Gutierrez, como um trainee, e esse início ali, ele foi em 99 que eu comecei na empresa, e foi um período muito interessante, muito bacana, e que no final desse período eu não fui efetivado na empresa. Tá aí talvez o primeiro desafio que eu enfrentei, né, foi esse, de imaginar que eu seria efetivado depois de um período de trainee numa empresa que eu esperava trabalhar por mais tempo. E aí eu acabei que não fui efetivado e fiquei 6 meses buscando uma oportunidade. Foi quando eu me deparei depois desses 6 meses, com um convite que foi feito pela própria Andrade Gutierrez. Eu voltei para trabalhar numa área corporativa, numa área de projetos da empresa, uma área que olhava para dentro da empresa, né, para barreiras de desenvolvimento organizacional. E foi bem interessante, passei 1 ano nessa função, indo até 2000. Né? Esse foi um período curto, porque no final desse período, desse ciclo de 1 ano nessa função nova, a Embraer, que é uma empresa que eu estava já há algum tempo observando, né? Ela estava vivendo um bom momento, a Embraer viveu um bom momento no final da década de 90, início dos anos 2000, de uma expansão muito grande, estava contratando muita gente. E eu acabei me candidatando a 2 posições lá, fui aceito para uma delas. Entrei na empresa numa área de planejamento e de contrato, inicialmente uma área de planejamento, né, uma área de programas, né, os projetos da Embraer são chamados de programas. Foi bastante, eu acho que foi um ciclo ali na Embraer de bastante aprendizado, foi um ciclo que foi de 2000 a 2007, né, foram 7 anos de empresa. É uma empresa que valoriza bastante, tem uma cultura de construção e colaboração muito forte, de bastante desenvolvimento, né, desenvolvimento de longo prazo. Eu aprendi bastante, foi uma escola para mim trabalhar negociação mais estruturada, um ambiente muito, eu acho, diverso, multicultural, com um relacionamento muito forte com a Europa e Estados Unidos, até pela base a nossa cadeia de valor na base, no lado de supply chain, estava concentrado muito em Europa e Estados Unidos, que eram os principais fornecedores da empresa. Eu acho que eu desenvolvi certas habilidades de negociação e de tratar e de relacionar, sempre pensando no longo prazo com essa nossa base de fornecedor. Então foi um período assim muito bom para mim. Eu tive foi uma construção ali, um período que eu construí muitas amizades, e que ao longo desse tempo todo, desses 7 anos, ele acabou representando um outro desafio para mim, que depois desse período eu não consegui mais me desenvolver da maneira como eu esperava na empresa. Então foi um desafio de evolução na carreira, talvez esse segundo desafio depois daquele que eu tive que sair lá ainda como trainee, que eu comentei para vocês. Então, assim, foram 6 meses de buscas, quando eu vi que eu não conseguia mais evoluir ali dentro da empresa, até que eu comecei a olhar e tentar observar setores diferentes, e me deparei com uma oportunidade bem bacana dentro de uma empresa, de uma multinacional química, a Nalco Water, que foi a primeira multinacional onde eu trabalhei. Essa empresa representou um desafio bem interessante também, porque foi uma mudança de segmento, sair de um segmento de aerospace para um segmento químico, uma mudança, eu acho que ela serviu para ampliar a versatilidade, acho que até culturalmente falando, era algo que eu buscava, como eu estava muito envolvido com 2 continentes, eu acho que entrar para a cultura Latam, né, América Latina, foi muito legal. Eu comecei a desenvolver certas habilidades diferentes das que eu tinha para negociar e me relacionar com pessoas, né, com europeus e com americanos. Então foi muito interessante essa questão de lidar com eles, não só como parceiros e fornecedores, mas também com o time. O time que eu tinha nessa empresa era um time totalmente remoto.
Então, essa gestão remota que a gente vê muito hoje, eu acho que meu aprendizado começou lá atrás, em 2007, né? Foi quando eu me juntei a essa empresa, para aprender foi um grande aprendizado de liderança, como lidar com essa estrutura mais descentralizada, com esse time remoto, e aprender a trabalhar o aspecto de você dar mais liberdade e liderança para as pessoas versus um micromanagement um pouco mais intenso e mais limitador, né, da atuação do time, com mais autonomia e transmitindo mais segurança para as pessoas do time. Então, eu acho que foi um período de bastante aprendizado cultural e de liderança. Foram 4 anos que eu fiquei na empresa e aí eu acho que eu tive um novo desafio. Esse novo desafio foi, acho que, bem importante para mim, porque foi um momento que a empresa, a Nalco Water, começou um processo de fusão e aquisição com a Ecolab. Ela foi adquirida pelo grupo, pela Ecolab. Um pouco antes dessa aquisição, eu comecei uma movimentação, porque imaginei que ali pudesse ter um movimento, né, muito forte dentro da organização e que a estrutura da outra empresa pudesse prevalecer. E é um conselho, até para outras pessoas que estiverem vivendo a situação, sempre estar atento ao mercado. Assim, acho que por uma iniciativa minha eu me atentei um pouco antes dessa fusão, porque depois realmente aconteceu uma predominância da outra empresa sobre a nossa, algumas mudanças acabaram acontecendo. Então eu tive que me movimentar de uma forma até mais rápida que eu imaginava, mas acho que foi bem sucedida, porque no final das contas eu acabei migrando para uma outra empresa, multinacional americana também, do segmento químico, a Cabot, e foi lá que eu desenvolvi outras habilidades. Eu acho que no início foi algo similar, não com a região Latam, mas lidando com a região América do Sul, tratando também, sendo um gerente regional na área de compras, né, como eu era antes dentro da Nalco Water, mas na Cabot uma gestão mais individual, eu seria uma pessoa responsável por toda a área. Na Nalco eu era uma pessoa que dividia as atenções ou a gestão da região com outros 2, 3 pares. E na Cabot eu seria a pessoa que faria a gestão da região, né, para todo o escopo, né, para o spend de compras que a gente tinha na região. E foi aí eu acho que um grande período no início de um processo de transformação. Diria que um período inicial de escutar bastante os nossos stakeholders, né, o que eles pensavam, por que o time inicialmente não estava entregando os resultados esperados, quais que eram os fatores limitantes. Ou seja, um período foi muito importante de diagnóstico nessa empresa, como que as pessoas estavam vendo a área, né, a nossa área de compras, e como que eu poderia melhorar. E, de certa forma, também aprimorar uma gestão remota, que, de novo, eu ia fazer parte de um time em que eu ia ter que liderar pessoas remotamente. Então, acho que a liderança remota fez parte da minha carreira durante 2 grandes passagens que eu tive, né? Então, eu acabei aprendendo a aprimorar algo que eu já tinha desenvolvido, de certa forma, dentro da Nalco, né? Agora, na Cabot, de uma forma assim mais completa, porque eu tive que aprender a adicionar mais valor, entregar mais valor para os nossos stakeholders, e trabalhando mais o lado estratégico versus o tático do time. Então, essa transição, esse início de um processo de strategic sourcing na empresa, ele foi algo que eu tive que trabalhar durante um bom tempo nesse período inicial. Então, acho que começando o meu ciclo lá em 2011, foi quando eu iniciei as atividades na empresa, acho que os primeiros 4 anos foi de um período de transformação grande, até que a gente chegou a um ponto que eu tive um novo desafio, né? Em 2014, a nossa empresa incorporou uma joint venture que nós tínhamos no México. Essa empresa, com a incorporação dessa empresa, um processo de transição até relativamente rápido, nós viramos região Latam, então eu passei a coordenar não só a região América do Sul, adicionando o México, viramos Latam. Houve uma mudança organizacional, fui promovido de gerente regional a diretor da região Latam e passei a reportar para um CPO baseado em Boston, nos Estados Unidos. Então foi uma mudança e um desafio muito grande, e eu tinha que, de alguma forma, dali para frente, trazer os meus pares mais próximos, cada vez mais próximos da nossa função, e fazer com que a nossa função pudesse enxergar e entregar mais valor para esses nossos clientes internos e os demais stakeholders da empresa. Então, eu acho que aí foi um processo de consolidação de um time de alta performance, e que esse time, eu acho que uma característica muito interessante, ele era um time diverso. As mudanças feitas nesse time trouxeram pessoas com visão e com pensamento, né, uma diversidade cognitiva diferente, para ajudar a gente a pensar de outra forma, ou seja,
De algum momento eu contratei pessoas de segmentos diferentes para sair do segmento químico e pensar de uma forma, ali a gente precisava de pensar de uma forma menos commodity, um pouco mais de especialidades, né, para mostrar um pouco mais de valor da nossa função e trazer pessoas de dentro da empresa com experiência em funções diferentes. Uma das grandes conquistas foi trazer, por exemplo, uma gerente regional da área de Shared Services, que ela era muito próxima dos clientes da empresa, que ela cuidava de Customer Care também, e ela ajudou a gente a ficar muito mais próximo dos nossos business e dos clientes, coisa que a gente não tinha antes. Então, ela com essa diversidade, eu acho que com essa habilidade dela de lidar com esses diferentes atores, né? Acho que ela ajudou bastante a gente a entender mais o mercado e entender como pensavam os clientes internos. Então, assim, eu acho que foi uma construção muito legal. Os nossos stakeholders gostavam de trabalhar com o time, que eram pessoas que valorizavam muito elas praticavam muito aqueles valores que eu comentei no início, que é de credibilidade e respeito. Então, os nossos clientes internos gostavam da forma como eram tratados, do interesse em gerar valor e adicionar valor. Algumas iniciativas conjuntas que tivemos, eu acho que foram muito importantes para a gente conseguir um trabalho conjunto com essas áreas muito, muito legal. E eu acho que assim, o espírito de colaboração ele acabou prevalecendo em toda essa história, né, na formação desse time. Mas aí, no final, né, aí, encerrando um ciclo nessa empresa, acho que um ciclo bem interessante de 8 anos, veio um desafio maior. Em 2019, no final do ano, houve uma reestruturação significativa global na empresa. Várias funções foram eliminadas, houve uma mudança, né, da organização, e a área de compras, entre outras áreas, foi uma área que sofreu mudanças grandes. Então, eu acabei saindo da empresa no final desse ano, 2019. Eu acho que deixando um grande legado, que foi esse time com essa visão, com esse trabalho bastante colaborativo, com essa preocupação em trabalhar a credibilidade e respeito. Isso foi muito importante, que o time ele continuou. Então, esse legado, para mim, foi um resultado bastante importante do trabalho que eu desenvolvi na empresa. E eu acho que foi um momento ali de também, a partir de ter, com esse resultado entregue, esse legado das pessoas, né, formadas e do time, começar a pensar, fazer uma reflexão, ter bastante equilíbrio para seguir em frente. E a partir de 2019, na verdade 2020, veio um novo desafio, né? Depois dessa reestruturação, mais um impacto grande com a pandemia, eu acho que afetou pessoas de diferentes formas. No meu caso, como eu estava fazendo um movimento de carreira, eu tive que repensar e fazer uma reflexão sobre diversos valores. Eu acho que foi algo muito inesperado. Foi um momento de bastante adaptação, de trabalhar muito a resiliência, continuar um trabalho que eu tinha iniciado no final do ano anterior de aprendizado constante, né? Eu acho que esse aprendizado constante ele envolve não só o network, mas conversar com muita gente, conversar com pessoas especialistas no mercado, e fazer um trabalho muito forte também de oferecer ajuda. Além de pedir, eu acho que um trabalho muito forte de oferecer ajuda, ao mesmo tempo que eu comecei a solicitar ajuda para as pessoas que eu achava que representavam e tinham trabalhado comigo mais próximas, tinham sido mais próximas na minha carreira. Então, acho que assim, no final das contas, foi um trabalho que envolveu tudo isso, mas especialmente um autoconhecimento. E eu fiz um trabalho muito importante com 2 pessoas que ajudaram bastante de autoconhecimento, que eu acho que é algo necessário para você se conhecer melhor, ser um melhor líder e conhecer melhor, entender melhor como os outros te entendem também. Então, a partir daí, eu acho que eu comecei a identificar certas coisas que faziam sentido com a minha avaliação e outras complementares à avaliação que eu já tinha, uma percepção inicial minha. Então, acho que foi muito importante isso para fazer esse cheque e essa checagem da percepção com as outras pessoas. E aí, por fim, eu acho que eu acabei integrando, no momento desse ano de 2020, aceitei um convite para integrar uma consultoria estratégica, né? No segundo semestre do ano passado, eu fui convidado por um dos sócios dessa consultoria estratégica, passei a integrar o time, e é onde eu estou até hoje, fazendo um trabalho com uma equipe de aproximadamente mais 15, 16 pessoas. É um trabalho que continua esse ano. Ele tem sido bastante importante para mim, porque eu acho que ele ampliou a visão de negócios, de empresas. Eu aprendi a ter uma visão mais sistêmica
tinha algo eu já tinha algo das passagens que eu tive de visão mais estruturada, mas eu acho que quando você observa não só o seu ecossistema, mas os outros ecossistemas de outras empresas, olhando de fora e praticando uma escuta ativa e tentando entender como resolver os problemas desses clientes e desses business diferentes, né? Desses negócios diferentes, é outro tipo de experiência. Então, essa experiência na consultoria, que continua e tem servido bastante para o aprendizado contínuo, né? Ela também está ampliando esse lado essa visão mais sistêmica e essa capacidade de executar uma escuta mais ativa, né? Eu acho que são os grandes, se eu tivesse que deixar 2 takeaways dessa passagem, acho que seriam essas nessa última experiência minha. E é o que eu estou fazendo hoje, e esse é o meu trabalho, né? Desde o segundo semestre, aí, quase no final do ano passado. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Carreira Talk Show, o primeiro talk show sobre carreira do Brasil. Meu nome é Giovana Cajueiro Toffolo, sou consultora de carreiras e negócios e, é claro, participando de mais um episódio aqui, fazendo acontecer juntinho comigo, meu parceiro Paul. E aí, Paul, tudo bem? E aí, Gi, tudo bem? Tudo bem com vocês que nos assistem? Para quem ainda não me conhece, eu sou Paul Barramondes, estrategista de carreiras e negócios, e você acabou de acompanhar a história do Alexandre Ferraz de Moura. Ele é executivo de supply chain, tem uma história incrível e óbvio que a gente vai explorar um pouquinho mais dessa história, tentar captar o máximo de insights para te ajudar a alavancar a sua carreira. Mas é claro que antes da gente acompanhar a história do Alexandre, não se esqueça de já se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar, comentar. A sua ajuda nos ajuda a continuar trazendo executivos e executivas de alto calibre, como o Alexandre, para compartilhar histórias e insights e fazer com que você cresça na tua carreira e no seu negócio. Vamos lá, vamos acompanhar a história do Alexandre. É muito legal, Alexandre. Você usou aí uma palavra que eu gostei muito, foi na primeira frase que você falou, você disse: eu tenho uma carreira muito sólida. E antes da gente entrar nos detalhes aí, fazer um bombardeio de perguntas para entrar mais detalhadamente sobre essa carreira, essas movimentações que são bem interessantes que você fez, eu queria te fazer uma pergunta que eu acredito que seja simples. Você planejou a sua carreira? Quando você entrou lá na engenharia lá atrás, você fez um planejamento de falar: eu estou aqui, quero chegar aqui fazendo isso? Como que foi esse processo ou não? Aconteceu? Você consegue discorrer um pouquinho dele pra gente? Eu acho que ele não foi planejado. Inicialmente, ele não foi. Realmente, como eu comentei para você, talvez não, no início eu tinha um interesse em trabalhar mais tempo na engenharia, né? E eu estava numa empresa que, era o sonho de muita gente querer trabalhar numa empresa, um engenheiro civil, trabalhar numa empresa de construção civil, construção pesada, conhecida não só nacionalmente, mas mundialmente, né? Uma multinacional brasileira de construção, e a intenção era trabalhar mais tempo, só que eu fui, talvez em algum momento ali, houve uma surpresa que todos aqueles trainees imaginavam que iam ser incorporados e efetivados, né? E eu não fui. Então ali eu comecei a ter que desenvolver um plano diferente, né? Logo no início da carreira, o que fazer? Foi ali que eu me desconectei um pouco da engenharia. Eu acho que fiz até nesse período que eu comentei de 6 meses após a desconexão da empresa como trainee, eu comecei a pensar em outras alternativas. Acabei sendo chamado novamente para um trabalho de gestão, mais de corporativo da empresa, de projetos corporativos. Pra você ter uma ideia, eu reportava o RH da empresa, da Andrade Gutierrez, um trabalho de transformação, para identificação e transposição de barreiras, né, de determinadas áreas da empresa. Então, assim, fiz um trabalho muito diferente, que me abriu a cabeça para outras coisas. E aí eu comecei a ver, assim, quais são as possibilidades que eu tenho, não só como eu morava e trabalhava em Belo Horizonte, eu queria trabalhar, eu estava olhando oportunidades no Brasil, e o que me chamou a atenção foi que, realmente, tinham vários conhecidos, talvez pelo menos 5 ou 6 conhecidos que migraram para a empresa, e isso, de alguma forma, influenciou, né? Aqueles fatores que acabam influenciando as tomadas de decisão que a gente tem, a migração de amigos da própria engenharia para essa empresa que estava contratando, já tinha esgotado as fontes de contratação, talvez nas práticas de engenharia mecânica, aeronáutica, até engenharia elétrica, e começou a olhar para outras formações. Eu acabei entrando, influenciado de certa forma por outros amigos, né?
por outras pessoas e pelo momento que a empresa era uma das empresas que mais estava se destacando, como outras várias empresas têm se destacado atualmente, ela se destacou ali nesse período. Então isso acabou direcionando a minha carreira para essa migração, e ali dentro, inicialmente numa área de planejamento, de controle e custo de projeto, eu acho que ela acabou migrando para a área de supply chain, mais especificamente em compras, porque era uma área que eu tinha muita afinidade, eu acabei tendo muita conexão, né, no início do trabalho com os parceiros internos, né, na área de programas e de projetos. Uma das áreas que eu tinha mais contato era a área de compras. Então eu acabei estruturando a minha carreira mais em compras por essa pivotagem, essa migração que eu fiz dentro da própria Embraer, né, por uma proximidade muito grande relacionada a eventos né, alguns milestones dos projetos que a gente coordenava e eventos de pagamento. Então era muito importante a sincronia entre a nossa área de programas e a área de compras. Eu acho que foi isso que acabou direcionando, e aí sim eu fiz um planejamento, talvez eu falei que foi sólida e foi bem consistente a partir daí, que eu fui migrando, fazendo migrações e evoluções dentro da área de compras. Então aí eu concordo que ela ficou mais estruturada, mas no início realmente eu não tinha planejado tão bem, de forma tão assertiva, qual seria esse caminho. Legal. E quando você, seguindo nessa mesma pergunta da Gi, quando você está no programa de trainee e obviamente você coloca todas as expectativas daquela promoção, e você participou de um programa de trainee novo, né? Que é o que acontece com todos, sai da faculdade, começa um programa de trainee. Como é que foi o baque de você saber que, cara, não vou ser promovido? E agora, né? Porque você tem todo um universo que se gera em cima de um programa de trainee, de pipeline de liderança, né? Que basicamente o trainee é para você suprir o pipeline de liderança. Como é que você lidou com isso no início da carreira? Foi o momento inicial foi de frustração. Eu tinha tentado outros programas de trainee muito famosos, alguns de bancos, né, e outras empresas de consumo, né, muita gente conhecia, e eles estavam em destaque, né, no final da década de 90. Hoje tem inúmeros programas, mas os programas mais conhecidos a gente sabe quais eram, né, os principais bancos, as principais empresas de consumo na época, e eu não tinha passado em nenhum desses. Eu tinha uma frustração de não ter passado em outros programas. E eu passei nesse, que tinha muito a ver, o perfil dos trainees, o que eles esperavam dos trainees, tinha muito a ver com o que eu esperava e tinha planejado. Então, essa frustração, ela foi grande, mas, ao mesmo tempo, eu tive que pensar em outras alternativas. E esse pensar em outras alternativas, ali eu comecei um pequeno trabalho, que ele foi muito mais intenso agora, mais recentemente, mas eu acho que ali um trabalho de me conhecer melhor, entender quais seriam as habilidades que eu tinha à época e onde que eu poderia aplicar. E de alguma forma eu comecei no mesmo momento uma especialização, né, uma pós-graduação em engenharia econômica na Dom Cabral, que me ajudou a pensar de forma diferente. E aí eu comecei a pensar de uma forma um pouco mais financeira e um pouco mais também associada a projetos. E ali eu acho que eu identifiquei esse gancho ali de poder me conectar com uma oportunidade em projetos, como foi dentro da própria Embraer, da própria Andrade Gutierrez, no retorno, e depois na conexão com a Embraer, que também foi numa área de projetos mais aí realmente de construção, né, de montagem de aeronaves, mas eu acho que teve uma chamada relacionada a projetos, né? A área financeira e projetos, que eu acabei fazendo isso, acabei sendo uma pessoa no início, controlar a parte financeira e de custos e planejamento físico e financeiro, né, de um programa e um projeto dentro da empresa, da Embraer. Mas eu acho que foi uma análise, foi o início de um processo de análise, né, quando eu saí, e pensei, o que eu posso fazer agora? Já não tinha um timing mais para entrar em outros projetos, né, em outros programas de trainee, e eu comecei a pensar nessas alternativas. Foi aí que eu fiz a conexão com o planejamento e com a parte de finanças e projeto, que eu acabei conectando com essa próxima oportunidade. E é muito legal isso que você trouxe, Alexandre, porque você traz um ponto que eu e o Paul, a gente bate sempre na tecla, e todo o programa, querendo ou não, a questão do autoconhecimento aparece em algum momento, seja no começo da carreira, seja no final, no meio, e você trouxe um conceito aí de escutativa, né? E aí a minha percepção muito particular é que a gente vive num mundo de muito paradoxo. Então a gente é demandado de uma escutativa muito forte, muito profunda, mas ao mesmo tempo de uma proatividade de que você tem que sair fazendo e performance em resultados.
E aí hoje, querendo ou não, você se encontra num ambiente em que essas duas vertentes estão polvilhando, que é uma startup. Então você tem ali uma pessoa como você que é sênior e tem essa escutativa, mas ao mesmo tempo precisa motivar, engajar o pessoal para ter essa alta performance. Como você, Alexandre, o que você precisou desenvolver para fazer essa transição, né, do mercado corporativo multinacional para uma startup, convivendo ali com gerações diferentes, com exatamente essa complexidade de ter que escutar, mas ter que fazer e ter que gerir, e pandemia. O que você precisou aprender sobre você mesmo ou alguma competência, habilidade que você ainda não tinha bem desenvolvido? Essa parte da escuta ela é muito forte porque, às vezes, quando a gente está fazendo um diagnóstico ou entendendo uma determinada situação na empresa, como você está numa zona de conforto, e você já escuta pensando numa resposta, numa alternativa, ou numa solução que você pode dar para aquele problema. Quando você está num ambiente diferente, eu tinha comentado, num ecossistema diferente, que você não conhece as outras empresas que estão sendo analisadas, eu não sei tão bem do ambiente dentro daquele potencial cliente, daquele lead que a gente está trabalhando para uma proposta, né, para iniciar, para propor um trabalho novo com eles. Então, eu acho que você tem que estar muito mais concentrado. Eu acho que é um momento de concentração muito grande. Essa escutativa, às vezes, ela envolve não só a escuta, mas uma pausa grande para reflexão e perguntas inteligentes, direcionadas para você entender um pouco melhor. Não é só escutar também, a escutativa envolve perguntas interessantes e perguntas inteligentes, você vai acabar fazendo no processo. Eu não tenho perfil consultivo, nunca não tive, né, não fui formado em consultoria, mas, de certa forma, tem algumas coisas que você aprende ao longo da carreira que você consegue aplicar. A própria forma de trabalhar que eu tive nas outras empresas, buscando sempre respeitar e ouvir, né, trabalhar de uma forma mais colaborativa, ela me ajudou bastante nessa parte de diagnóstico. Acho que é fundamental, a primeira etapa para você entender o trabalho que você vai fazer é fazer um diagnóstico, mesmo que ele demore um pouco mais de tempo. Então, essa habilidade de saber entender quais são as dores, né, daquele cliente ou daquele lead que você está trabalhando, fazer as perguntas certas para poder extrair o máximo a história dele, para você aprender mais, e trabalhar de uma forma para você criar um relacionamento que ele possa sentir que você está construindo junto com ele uma solução. Então, um processo de cocriação, né? Você não está entregando, você não está trabalhando para simplesmente entregar um relatório. Pelo menos assim, da forma que eu tenho trabalhado, entender as dores, o que eles estão passando, propor algo que possa ser uma cocriação e deixar um legado para que aquilo seja sustentável, né? Numa etapa futura seja sustentável. Então, pensar sempre no longo prazo. Porque quando eu falei sustentável, eu sempre fui uma pessoa de trabalhar relacionamento e negociação mais estruturada e sustentável. O que é isso? Como as empresas pelas quais eu passei, elas não eram empresas de desenvolvimentos muito, vamos dizer assim, desenvolvimentos de múltiplas fontes e ao mesmo tempo fontes que você pudesse trocar muito rápido. Eu tinha que conquistar as fontes, especialmente lá no início da indústria aeronáutica. Você não troca um fornecedor aeronáutico da noite para o dia, você tem que trabalhar um relacionamento muito forte e desse relacionamento você tem que extrair as vantagens. Às vezes os maiores savings, os maiores créditos que a gente tinha para a empresa eram de conquistas feitas com base no relacionamento, e não no momento da contratação efetiva. Durante o processo de gestão do relacionamento com aqueles parceiros, surgiram várias coisas boas que a gente acabou incorporando e entregando para as áreas da empresa, né, para gerar novos negócios. Então, acho que assim, no processo da consultoria tem muito disso, de escutar, fazer as perguntas certas, você saber trabalhar muito bem esse diagnóstico para construir um relacionamento e para que isso seja sustentável. Eu acho que sem esse mindset de longo prazo, de cocriação e de ter um mindset de longo prazo para entregar algo que seja sustentável para os clientes, né, ou para os potenciais, para os leads ou para os potenciais clientes que a gente está trabalhando, eu acho que esse é o pensamento que faz com que a gente tenha maior sucesso. Eu, pelo menos, imagino que é a forma de ter maior sucesso pensar sempre no longo prazo, né, sempre nessa construção. Sensacional. E aí, Alexandre, bom, você já passou por diversos segmentos, né? Passou por esse processo de training também que não deu certo, que não foi efetivado e tudo mais, né? Deu certo, mas acabou não culminando na sua efetivação. Se eu tivesse que elencar a sua principal dificuldade na carreira e como é que você superou ela, que dificuldade seria essa?
Bom, eu tenho certeza que a maior dificuldade ela está sendo agora, né? O meu momento atual, né? Eu comentei que eu estou num processo de dentro dessa consultoria, faço várias reflexões. Se esse é o local correto, enquanto na consultoria eu acho que o trabalho ele vai ser o melhor trabalho possível, mas obviamente, como várias pessoas que estão passando pela mesma situação, eles estão pensando se esse é o momento de estar numa consultoria durante um prazo maior e se é isso que você quer para a sua carreira. Eu acho que essas reflexões eu estou fazendo, por isso esse momento está sendo muito difícil. Ele foi até antes de incorporar e entrar nessa consultoria. Então, acho que, assim, alguns fatores que contribuem para que ele seja difícil. Esse fato de lidar com incerteza e adversidade de uma forma totalmente disruptiva, né? Como eu nunca tive antes. Eu já saí de uma empresa num processo que não evoluiu de trainee. Eu já tive que repensar a saída de uma empresa por um possível processo de M&A com outra empresa e que aquilo poderia acontecer, mas isso de fato não foi tão disruptivo como tem acontecido agora, né? Essa soma de fatores. Então, esse lidar com a incerteza e a adversidade para mim está sendo o maior desafio, assim, de longe. E nisso tem como que eu estou lidando com isso. Eu acho que uma coisa eu já falei, que é realmente buscar o autoconhecimento. Você buscar o autoconhecimento te traz maior repertório, você se conhece melhor como líder ou como habilidades para você poder empenhar e trabalhar melhor em qualquer oportunidade que você seja empreendendo ou trabalhando numa empresa, né, como executivo ou como consultor. E uma coisa que eu acho que está conectada com isso é trabalhar muito forte o conceito de trabalhar um networking correto, né, e mentoria, que eu coloco as duas coisas juntas porque às vezes o networking está misturado com a mentoria. E a mentoria que eu falo não é só receber mentoria, que eu já tive 2 bons coaches nesse período dessa movimentação que eu fiz. Então eu recebi mentorias muito boas e também realizei algumas mentorias pro bono, foram mentorias que eu fiz com pessoas conhecidas, mas eu acho que é muito importante, porque eu acho que mais importante talvez pedir, oferecer ajuda, transferir, tentar contribuir de alguma forma com as experiências que você teve com outras pessoas. Eu acho que esse episódio que a gente está gravando aqui é um exemplo disso, porque eu tenho certeza que por mais óbvios que podem ser os eventos ou as coisas que eu estou falando, algumas coisas que eu estou falando para certas pessoas, para outras não são. Então, esse episódio aqui vai servir de formas distintas dependendo do público que está assistindo. Para algumas vai ser talvez mais do mesmo, para outras pessoas vai ser coisas assim super novas. Então, acho que assim, compartilhar a experiência, independente de você achar que é óbvio ou não, eu acho que é fundamental. Essa oportunidade também de maior, eu diria assim, no momento de movimentação, você tem uma oportunidade única de conviver mais com família, amigos e praticar esporte. Então, eu tenho, além de preencher a agenda com outras coisas, como as conversas com os especialistas de mercado, com pessoas realmente com formadores de opinião, influenciadores. Acho que é sempre bom você estar conectado, mas a agenda ela tem que ter espaço para você, que não tinha antes, né? Pelo menos eu não tinha, para convivência, né? Estar com a família, de uma forma diferente, até de uma forma que você talvez não quisesse inicialmente, mas ela acaba ficando bacana depois. E também de praticar esportes, porque é fundamental se ocupar de outra coisa que não seja simplesmente a agenda, e também um negócio bacana que é estar com a família, mas eu acho que o esporte, eu gosto muito de corrida, gosto de squash e gosto de natação. E de alguma maneira eu tinha deixado de fazer pelo menos 2 dessas coisas. Eu tinha mantido só o squash, a corrida e a natação eu não tinha mantido, e que eu achei espaço para voltar a praticar natação e corrida, né? E aí você começa a se medir, avaliar o seu pace, como que você está. Então você começa a entrar em uma outra dinâmica para melhorar naquela atividade também. Então acho que manter a atividade e de alguma forma, resumindo tudo isso, aprimorar o autoconhecimento, acho que é fundamental. Então acho que são coisas que algumas delas muita gente faz e outras nem todo mundo pensa em fazer. Então acho que os pequenos cursos, pequenos aprendizados, né? Cursos de curta duração, que a gente tem muitos, né? Eu estou fazendo 2 atualmente. Um na EDX e outro na Coursera, o Coursera. São 2 cursos de curta duração, como outros que eu já fiz em instituições como Start, como o Embrasc, né, que é a Live University, que muita gente conhece. Então, estou citando alguns aqui, que são instituições que têm curso de curta duração, vários deles gratuitos, que você pode manter esse lifelong learning, esse aprendizado contínuo de uma forma fluida, sem perder e sem se desconectar muito do que está acontecendo, né? Do momento atual, né? E dos ecossistemas naqueles que você está envolvido.
Eu acho que isso é muito importante. E, Alexandre, antes da gente ir para a nossa pergunta final, infelizmente, agora você tendo já essa visão, né, mais madura de você mesmo e da tua carreira, do que você quer e do que você não quer fazer daqui para frente, ainda está aprendendo, mas tendo essa visão mais sistêmica, até usando o termo que você mesmo usou, o que você diria para o Alexandre lá no começo de carreira? Se você pudesse dar um conselho, voltar no tempo, olhar para você mesmo e falar, cara, faz isso, não faz isso, o que seria? Essa pergunta, eu acho que eu já me fiz algumas vezes ao longo da carreira, né? E quando a gente passa por algum desafio maior, a gente sempre volta com essa pergunta, né? Eu acho que é você acreditar nos seus valores, naquilo que você pensa que você faz bem. Continue realmente um processo de aprendizado contínuo, né? Aprenda o máximo que você puder. Acho que sempre há espaço para aprendizado. Então, eu acho que tente aprender mais e estar mais próximo das pessoas, né? Conversar bastante com gente, com pessoas e entender como elas pensam. Eu acho que o conceito da diversidade ele é muito importante, de você poder sair da bolha que você está e tirar o bias, às vezes, que você tem, né? De pensar de uma determinada forma e começar a ouvir outras pessoas e esse talvez um conselho que eu me daria lá atrás para tentar escutar mais outras pessoas de forma a você fazer com que aquilo possa fazer você melhorar e pensar de forma diferente. Talvez eu pudesse ter me dedicado mais tempo escutando mais as pessoas e tentando construir coisas diferentes a partir das opiniões e pensamentos de outras pessoas. Acho que a evolução individual é muito importante, mas esse aprendizado com o que os outros pensam é tão importante ou mais do que tudo isso. E não só com as pessoas, mas a dinâmica de conhecimento ela envolve dividir, compartilhar a opinião com outras pessoas e você não só aprendendo, mas também ensinando. Esse ato de ensinar, por mais simples ou óbvio que alguma coisa possa ser, eu acho que é muito importante você tentar ensinar e sempre ajudar alguém. Hoje eu sinto que em alguns momentos, né, você pensa, pô, eu devia ter ajudado mais tal pessoa que estava passando por uma dificuldade no momento anterior, então lá atrás talvez eu teria me chamado a atenção para estar sempre atento como poder ajudar certas pessoas e não declinar um convite e tentar sempre achar um espaço, porque eu acho que o que pode ter de maior valor é o tempo que você destina para uma pessoa, é algo realmente que não vai voltar, você não vai ter esse tempo de novo, você pode ter um outro momento diferente, mas o tempo que você para ali e investe escutando ou dedicando-se a ensinar outra pessoa é muito valioso. Então, acho que esse valor talvez pudesse ter percebido lá atrás de uma forma melhor e é um conselho que eu voltaria lá atrás e se eu pudesse voltar a fazer algo, eu daria esse conselho para realmente estar atento a essa investida, né? Investindo tempo nas pessoas com muita atenção, porque isso vale muito e vale muito para você aprender e para ensinar e contribuir com outras pessoas também. Fico muito feliz quando você traz isso, Alexandre, porque esse é um dos motivos que nós criamos o Carreira Talk Show. É justamente ouvir das pessoas e tentar extrair delas algo que é primordial para a carreira e que você não encontra em cursos por aí. Na verdade, é através desse bate-papo, aquilo que você falou, para algumas pessoas tudo bem, é mais do mesmo, mas para outras vai gerar insights poderosos que vai transformar a carreira. É o feedback que a gente tem recebido, por isso que a gente investe tanto tempo em explorar e trazer essas histórias de executivos como você. E fico muito feliz de saber que isso que a gente aplica, que é um conselho que você daria no início da sua carreira. Muito bacana. E se você tivesse que dar então uma dica de um livro, um filme, ou uma série, ou os três, fique à vontade, para o pessoal, coisas que te transformou, né, e que você indica para as pessoas, que dicas seriam essas? Eu vou me concentrar em duas coisas aqui, então, que eu achei muito bacana, que tudo está muito envolvido num processo, né, um processo de transformação, um processo de movimentação mais recente. As coisas significaram bastante, foram duas indicações que eu recebi. Um livro, esse livro foi indicado por um coach que eu tive, ele chama-se Happiness Advantage. A tradução dele em português não é muito boa, não, ele chama-se O Jeito Harvard de Ser Feliz. Não sei se algum de vocês já leu esse livro. É um livro do Shawn Achor, que ele foi um assistente do Tal Ben-Shahar, que é um professor de Harvard, né, fez aquele curso, foi um curso muito popular, talvez acho que um dos cursos mais populares, um curso chamado Happiness.
e esse cara foi um assistente, né, o Shawn Achor. E esse livro que ele fez, o Happiness Advantage, me ajudou a pensar de forma muito diferente, a pensar fora da caixa mesmo, porque nunca tinha parado para acreditar em conceito de psicologia positiva, né? Qual que é o efeito que isso pudesse causar nas ações, né? Como a gente pensa, mas no final das contas eu gostei dele, porque ele não é tão viajante, ele mostra estudos de caso, evidências, né, objetivas, ele tem resultado de pesquisa que comprova a eficácia dessa forma de pensar e de agir mais positivo. Então, por isso que eu gostei, que ele é mais pé no chão, e de verdade ele mostra realmente como que ser e ter um mindset mais positivo pode causar transformações. Então, é um livro bem legal, fácil de ler, rápido, o Happiness Advantage eu recomendo. E o outro foi uma indicação de um outro amigo, aí um amigo mesmo, um amigo mais de quase 30 anos. É uma série que se chama Band of Brothers, é uma série de guerra, né? Ela fala sobre... Essa série aí, o Paul já conhece ela. Sobre liderança, para mim, é a melhor série sobre liderança do mundo, né? Exato. Essa série, ela fala sobre liderança, desafio, colaboração. Eu vou repetir aqui, você sabe, mas é para quem não sabe, curto, que é uma coprodução de alguns episódios, né, do Tom Hanks, do Spielberg. Então, ela fala muito bem sobre a Easy Company, que é uma companhia de infantaria, de paraquedistas, né, da Segunda Guerra Mundial, e todos os desafios que eles passaram por ali e tiveram, né? Além da história, que eu acho que ela é muito boa, ela conta, e é bem produzida demais, e com um elenco fantástico, eu acho que ela mostra, tem muitos insights interessantes sobre liderança, estratégia, né? Alguns líderes bons e maus que passaram ali, estratégia e trabalho em equipe. Essa série, ela estava disponível na HBO, não sei se está mais, vocês podem achar, Band of Brothers. E ela vale a pena, é só uma temporada, se não me engano são 10 episódios longos, mas são 10 episódios assim, fáceis de ver, e vale muito a pena assistir, eu gostei bastante. Essa indicação é fantástica, porque é a minha série de cabeceira, assim, de liderança, tudo que você comentou, colaboração, liderança, e a forma como eles lidaram com isso, você consegue sentir, né, na atuação dos atores realmente o que é passar por uma situação como aquela. Então, cara, sensacional. Muito boa. E eu não combinei com você antes, isso eu não sabia. E olha, ninguém trouxe ainda no Carreira Talk Show essa indicação, se eu não me engano, acho que é a primeira vez que trouxeram essa indicação. Não, ela foi disparado, a melhor série que eu já assisti até hoje, disparado. Eu não assisti, já coloquei aqui na minha listinha, e eu vou te agradecer, Alexandre, por compartilhar aqui a sua história com a gente, esses insights. A gente sabe que não é fácil a gente falar da gente, a gente é convidado para tanta coisa, né? Mas é engraçado como a gente não é convidado para falar sobre nós mesmos, que é uma riqueza incrível. Então, em nome meu, do Paul, de todo mundo que está assistindo, eu já te agradeço aqui de adianto. Legal. Não, bacana. Eu gostaria de agradecer e talvez passar uma mensagem final, assim, mais dentro desse conceito de mensagem positiva no cenário mais adverso que a gente está vivendo. Eu acho que, tudo que a gente está vendo aí, há uma melhoria grande, né, de indicadores que a gente vê no mercado, com boas perspectivas do segundo semestre. É trabalhar bastante a resiliência, como eu comentei, continuar trabalhando a resiliência, né, em diferentes formas, nos diferentes momentos que cada um dos que vão ouvir a gente, ou de vocês também. Mas eu acho que há boas perspectivas para o segundo semestre, seja nos negócios, na saúde principalmente, nos negócios e na geração de empregos. A gente vê muita coisa boa e os prognósticos cada vez mais vão melhorando, né, à medida que evoluem e passam as semanas. Então acho que as expectativas são boas, eu acho que tem que ter um mindset positivo e realmente trabalhar bastante, continuar trabalhando a resiliência, que ela é fundamental no momento que a gente está vivendo. Com certeza, uma baita mensagem. Obrigado, Alexandre. Obrigado a todos vocês que acompanham o Carreira Talk Show e que mandam sempre grandes elogios aí dos episódios que a gente tem feito. Obrigado. Até o próximo episódio. Obrigado. Um abraço. Tchau, pessoal. Obrigado, Giovana. Obrigado, Paul.